Bom dia, paz do Senhor, Shalom, que Deus abençoe o teu dia com todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, bom dia, paz, Poli, Marluce, Mari Santana, Gustavo, Deus abençoe, aleluia. Bita, paz, bom dia, estamos no 13º dia, jornada do jejum e da oração, louvado seja Deus, o Senhor é bom, aleluia, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo na casa onde cada irmão que está orando conosco se encontra. Bom dia, Silvio, Késia, glória a Deus, Edivaldo, paz, Mili, Brunão, meu mano apóstolo Mahatma, que honra, glória a Deus, aleluia, M. Conceição, Cris, Andréia, sua bênção, minha mãe, Dona Zenilda, presbítera Zenilda, Elaine, Gildo, Luiz Cláudio, Michele, Elite, Helena, Cíntia, bom dia, filha, Deus te abençoe em nome de Jesus, Denise, Elaine, aleluia, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Essa paz que guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nas primícias deste dia, rendemos ao Senhor a nossa vida. Bom dia, Jamile, paz, glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Lisete, glória a Deus, Sayonara, aleluia. Como é importante dedicarmos as primícias do nosso dia ao nosso Deus. Nos voltarmos para o Senhor com oração, com jejum. O jejum traz um quebrantamento em nossa vida. O jejum, uma abstinência de alimento por um propósito espiritual. Ele não muda o Senhor Deus. Ele muda o filho, a filha. Aleluia. Pastora Marcela, bom dia. Doutora Marcela. Aleluia. O jejum, ele quebranta o homem. Ele traz sobre o homem a dependência maior do Espírito Santo. Ele nos faz ficar conectados ao propósito. E Jesus declara que é uma arma poderosa. Jesus diz que existem castas espirituais que só serão expulsas com o jejum e com a oração. Nós estamos aqui obedecendo ao Rei Jesus. As nossas armas, diz a palavra, não são carnais. As minhas, as suas, as nossas armas são espirituais. E quantas vezes, somos alvos de sentimentos de querer fazer as coisas, mas na força do nosso braço. Quantas vezes a nossa natureza humana, o sistema humano que nós vivemos, ele quer diminuir o poder da oração, da adoração, do jejum, das práticas espirituais. Vem aquele sentimento que parece que não estamos fazendo nada. Vem aquela voz dizendo que é até uma atitude de preguiçosos. Não pode.
nós precisamos aprender com os sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham uma missão. Eles ficavam apenas, na primeira missão deles, prostrados diante de Deus. Eles não faziam outra coisa em primeiro momento. Eles buscavam ao Senhor, para depois eles poderem receber os sacrifícios do povo, dar palavras e destinos e liberar sentenças sobre a nação de Israel. E muitas vezes essa pressa, essa precipitação quer te dizer: faça logo, fale logo, responda logo, tome logo essa decisão, né? Exploda, 5 minutos, vou fazer. Não, eu quero declarar que nós estamos aqui dizendo: seja bem-vindo, Espírito Santo. E isso não significa que o Espírito Santo não habita, não reside em nós. Isto significa que nós estamos nesse momento selar. Pausa. Pausa para a reflexão. Pausa para a reflexão. Lembra de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, de Betânia? Jesus Cristo se hospedou naquela casa algumas vezes. Em uma destas, algo interessante aconteceu. Todos que estão aqui conhecem, mas é importante rememorar. Marta estava fazendo muitas coisas, e eu creio que até para poder honrar a Jesus. Mas Maria parou, porque Jesus estava falando, estava ministrando, estava liberando a palavra de Deus. E aí o que acontece? Marta ficou inquieta ao ver a sua irmã não fazer nada. E até reclamou com Jesus: o Senhor não está vendo? Diga para ela me ajudar. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, por que que você está ansiosa, fadigada com tantas coisas? Maria escolheu a boa parte, uma escolha, que é ouvir a Deus. Quantas vezes, a começar de mim, eu já critiquei tanto Marta. Espírito de Marta. Mas quantas vezes na minha vida, se eu não parar como paro agora, para orar junto com você, para buscar a face do Senhor durante o dia, até como Neemias, quando o rei perguntou o que ele queria, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor rapidamente. Ali ele orou. Como Daniel, 3 vezes ao dia orava ao Senhor. A oração cria uma disciplina de dependência. Depender de Deus não é ser preguiçoso. Já está fluindo até a hashtag, esse povo está no manto, hein? Meu Deus, eu escolho a melhor parte. Amém, pastor André? Hashtag eu escolho a melhor parte. A melhor parte é a que vem de Jesus Cristo. Daniel, quando teve aquele decreto do rei que não podia adorar Deus, ele abriu as janelas da sua casa e orou. Quantas vezes, e quem sabe hoje a sua alma está aí gritando dentro de você, para você tomar decisões. Eu não aguento mais. Não, quem ele pensa, quem ela pensa que eu sou.
nome de Jesus. Hashtag eu escolho a melhor parte. A melhor parte é o Senhor Jesus. Busque ao Senhor enquanto pode se achar. Invocar enquanto Ele está perto. Aleluia. Bom dia, Pingo. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Os filhos queridos. Quantas decisões nós tomamos, quantas opiniões nós liberamos, sem antes nos prostrarmos e perguntarmos em oração: Jesus Cristo, qual é a sua opinião? Jesus Cristo de Nazaré, meu Senhor, meu Salvador, o que é que o Senhor pensa? Porque se Ele é o Senhor, Ele tem a palavra de governo. Se Jesus é o Senhor, Ele tem a palavra de destino. Aleluia. Como Davi, irmãos, como o rei Davi, tinha exército, tinha armamento, estratégia de guerra, ele tinha tudo. Mas quando o inimigo batia para a guerra, partia para a guerra, a Bíblia diz que ele colocava a estola sacerdotal e ia buscar a Deus. Senhor, o Senhor autoriza, o Senhor quer que nós entremos em guerra, o Senhor abençoa. E ele, Deus, dizia o Senhor Deus: Davi, vá, eu estou contigo. Mas ocorreram momentos em que mesmo eles tendo os exércitos, os armamentos, as estratégias, ele orava e Deus dizia: não, não vai, eu vou pelejar por vós. Dependência não é só quando não temos. Dependência é muito mais quando nós temos. Dependência é maior quando nós podemos, quando nós sabemos. Mas o Senhor diz: você sabe, mas não vai fazer. Você pode, mas não vai fazer. Você tem, mas você não vai fazer. Isso é dependência. Isto é dependência. E a vida de oração produz dependência. Arabai querebasturianda arabasterecai. Uau! Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Abra sua Bíblia comigo, ainda falando de dependência e de escolher a melhor parte. Aleluia. Bom dia, paz, aqueles que entraram, eu não falei. Eu começo a falar os nomes, mas às vezes vão entrando no momento que a gente está ministrando, lendo, e a gente não tem esse controle, tá? Mas eu falo os nomes para ficar algo bem caseiro, bem família, né? No livro de Esther, lá no Antigo Testamento, no livro de Esther, capítulo 4, Esther, capítulo 4. Verso 9. Aleluia. Esther, capítulo 4, verso 9. Desculpa. Esther, capítulo 4, verso 9. Aleluias. Esther, capítulo 4, verso 9. Olha o que é que diz a palavra do Senhor.
Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salve, se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Uau! O poder da oração e do jejum para se tornar dependente e obediente ao propósito. Meu Deus! E no primeiro momento, Ester, ela analisou a situação pelo ambiente das leis humanas e pela lei do império do rei, que era seu esposo. Ela não podia adentrar sem ter o rei chamando-a. Mas havia um decreto de morte para todos os judeus no império de Artaxerxes. E ali, Mardoqueu, tio de Ester, um pai espiritual, um pai geracional, que trouxe para ela entendimento. Porque no primeiro momento ele estava com vestes de pano, de saco, jejum. E quando Ester soube, seus servos e servas contaram para ela, ela ficou comovida e mandou vestes de honra para seu tio. E ele disse: não é tempo de trocar as vestes, é tempo de jejum. E aí falou para ela que ela precisava interceder pelo povo diante do rei. E naquele momento ela trouxe o ambiente humano. E aí ele resgata em Ester o propósito. Deus vai dar livramento. Você não acha que vai ser protegida porque está na casa do rei. Ou seja, ele quis dizer: o que te protege é a fidelidade a Deus, o que te protege é a fidelidade ao propósito. E ela entendeu. E que neste tempo de jejum e de oração, a começar de mim, nós entendamos o propósito de Deus para nossas vidas. O propósito de Deus para o lugar que Ele nos plantou. O propósito de Deus para o lugar que Ele colocou você. Sua vida precisa estar fluindo pelo propósito. E ali ela disse: eu entendi o propósito. Orem por mim, jejuem por mim, para que eu cumpra o propósito. E aí ela não teve mais medo do adversário da guerra. Ela disse: se perecer, eu pereci. Quantas pessoas estão no palácio do rei? A igreja, o palácio do rei, mas não estão conectados ao propósito do Rei Jesus.
eu quero te encorajar e nós vamos orar por isso hoje. Hoje o que flui é coragem para cumprir o propósito. Que esse tempo de jejum e de oração te dê discernimento do propósito. Porque Esther no primeiro momento estava desconectada. Ela viu o tio com vestes de pano de saco ali em jejum e ela ficou com pena. Ei, não é para você ficar com pena. Não é para você ficar com dó. Não. É para você entender que nós estamos em uma guerra espiritual. Sempre estivemos. Queridos irmãos e irmãs, não é o Covid. O Covid é uma grande manifestação de guerra. Mas a guerra é até a volta de Cristo. Ela não deixou de existir. E nós precisamos nos posicionarmos como cidadãos do reino. Tem pessoas que são salvas em Jesus, mas não se posicionaram como cidadãos do reino. Porque o cidadão, ele luta pelo reino. O salvo, ele muitas vezes só está se escondendo na salvação. E eu quero profetizar que eu e você, como cidadãos do reino, vamos nos posicionar, não com armas carnais, não com a força do braço, mas com posições espirituais. Posições que vêm não por decisões carnais, mas posições que vêm por intimidade, oração e jejum na presença de Deus. Uau! Esther se posicionou. Ela clamou pela intercessão e pelo jejum do povo. Não fuja do teu propósito, irmão. Como eu falava com a doutora Marcela, que é pastora da nossa igreja, e ela disse, eu como médica não posso fugir, esse é o tempo, estamos lá. E eu falei, nós como sacerdotes espirituais também não podemos fugir. A igreja não vai voltar a ser igreja quando acabar a pandemia, não. Nós temos que pregar. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, ou é o 4, 2, não fala a memória, que temos que pregar a tempo e fora de tempo. Acho que é 2 Timóteo 2, 4. Temos que pregar o evangelho, tempo e fora de tempo. Pregue com máscara, pregue com distanciamento, pregue online, evangelize online, evangelize presencial com estratégia, evangelize com o seu testemunho de vida, com a manifestação de Deus através de uma vida de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, de fidelidade à palavra de Deus. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós vamos ser testemunhas. Foi Jesus que nos ensinou isso. Eu quero orar com você. Estamos nesse mover de oração, proclamação da palavra em oração. Mas agora eu quero orar. Nós temos feito todos os dias. Eu aprendi isso com o apóstolo Léo, que é meu sacerdote espiritual, nossa cobertura da Ágape. E como eu aprendo também com o apóstolo Judá Bertelli, que é o meu pai no profético, e pai no profético da Ágape. Nós vamos orar e prestar contas diante de Deus. E nós vamos apresentar isso diante dos céus. A nossa vida e o posicionamento de Esther. Que nos posicionemos como igreja. Que nos posicionemos. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós estamos diante do Senhor, vivemos em Tua presença por meio de Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador. E pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, nós agora adentramos através do Espírito Santo que nos ensina a orar. Espírito Santo que nos ensina a orar, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Flua, rio de água viva, flua. Jesus disse que aquele que crer nele fluiria de dentro de si um rio de águas vivas. Shomi cantorobasturi calabasturi calabastai. Senhor, pelo caminho da cruz, como o Senhor Jesus foi levantado, levanta-nos e tira-nos da terra. Deus, tira-nos do ambiente que a serpente tem força.
porque a serpente rasteja na terra, ela se alimenta do pó da terra. Tira-nos desse ambiente, Senhor, como a águia arranca a serpente, tira ela da terra e ela não tem força, e a águia vence a serpente. Leva-nos, Pai, leva-nos em Tua presença, para que possamos, meu Deus, ser examinados por Ti, Senhor. Leva-nos, ainda que estejamos aqui fisicamente, mas em espírito de oração. Leva o nosso espírito em Tua presença. Leva o nosso viver em Tua presença. Com os Teus olhos de fogo que tudo vê, Senhor. Meu Deus, diante do Senhor nos prostramos. Diante do grande eu sou, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, daquele que governa sobre tudo e todos, que os querubins e os serafins estão te adorando, Senhor. Prostramos diante de Ti, Senhor, pela graça, pelas Suas misericórdias que se renovaram hoje, porque elas se renovam a cada manhã, Pai. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos em nossos próprios pecados, Pai. E clamamos, olha para nós, Senhor. Como Davi, o rei, o adorador, clamou: sonda o meu coração, Deus. Veja se há em mim algum caminho mau, Pai. Oh Deus, perscuta. Vai lá no fundo, na divisão da alma do Espírito, e remove, Senhor, todo pecado. Te pedimos perdão no falar, no pensar, no agir. Senhor, todas as marcas, todas as leituras no código espiritual que ainda trazem informações de pecado, conexões com atitudes que não Te agradam, toda palavra, ação, pensamento que alimentou o inimigo no campo espiritual, Pai, perdoa-nos e desliga. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique e que os anjos desliguem nas regiões espirituais toda conexão e todo alimento que nós demos para o inimigo ganhar força contra a vontade de Deus em nós e através de nós. No casamento, na criação de filhos, nos relacionamentos como irmãos em Cristo, como cidadãos. Meu Deus, purifica-nos, Senhor. Purifica os nossos lábios. Coloca dentro de nós a Tua palavra. A Tua palavra, como diz o rei Davi, eu guardei no meu coração para não pecar. Perdoa, Pai, quando nós não honramos a Bíblia, quando nós não honramos as Escrituras Sagradas, Deus. Perdoa, Pai. Quantas nações ainda não têm o privilégio que nós temos de liberdade de culto, de liberdade de ler, de compreender, de ter tantas possibilidades de crescer no conhecimento, Pai. Perdoa-nos, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Pai, nós clamamos em Tua presença, neste tempo de jejum e de oração. Traze-nos de volta para o entendimento do propósito. Podemos estar sim, Deus, como Esther, que no primeiro momento não discerniu a guerra. Podemos estar sem discernir a batalha que está dentro da nossa casa, procrastinando atitudes espirituais, deixando de fazer o que tem que ser feito, deixando de pedir perdão, deixando de nos arrependermos. Ela ficou com pena do tio, ela mandou vestes. Senhor, perdoa-nos quando nós estamos tendo atitudes
que não é a que o Senhor quer. Abre o nosso entendimento espiritual, Senhor Jesus. Dai-nos discernimento dos tempos, das eras. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Mas que o Senhor levante Mordecais, homens e mulheres com essa maturidade. Nós queremos ser homens e mulheres de posicionamentos firmes em Cristo Jesus, para despertar homens e mulheres como Esther foi despertada. Nós oramos nesta manhã, Pai, desperta o propósito em cada um de nós. Desperta o propósito da igreja, desperta o propósito da família, desperta o propósito da prosperidade, desperta o propósito dos posicionamentos dos que estão nos lugares altos. Que não fujamos do propósito, Senhor. Que não fujamos das decisões que antes de tomarmos, como Esther, queremos aprender. Quando ela se posicionou, e queremos também, Pai, ser homens e mulheres posicionados no reino. Jejum e oração. Jejum e oração. Que esta cultura do reino seja implantada em nós, Senhor. Mais do que nossas opiniões. Mais do que a cultura do sentimento, a cultura do passado, a cultura do que fizeram, do que deixaram de fazer. Espírito Santo, impregna-nos. Rai corrocostubicandoro costoroco parabacatarabastubalai. Impregna-nos da cultura do céu para a terra. Jejum, oração, leitura da palavra, para que sejamos encharcados, do Espírito. Shanai que tocopacasturica tarabastai. E assim possamos, Senhor, não ter medo do futuro. Maracostuco que astalabacai. Eu repreendo agora em todo o medo do futuro, na tua vida, na minha vida. Esther, quando esteve ali posicionada, ela falou 3 dias de jejum e oração. E eu vou com estratégia. Ela foi com a melhor roupa, ela foi com o melhor perfume, ela preparou o banquete. Mas ela não teve medo, porque ela estava ali. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ela não se escondeu mais no palácio, ela se posicionou. E carabasturi andalai. Não se esconda no palácio. Não se esconda no conforto. Não se esconda. Muitas vezes nós estamos escondidos. É tempo de nos posicionarmos e não nos escondermos. O conforto não é para se esconder. O conforto é para te posicionar para ações. O palácio do rei não era o lugar do conforto, do esconderijo, era o lugar de um posicionamento para livrar uma nação. Não procrastine as decisões de se posicionar e ser obediente a Deus e ao propósito. Ah, Senhor Jesus, santo, santo, santo é o teu nome. Renova as armaduras espirituais, Senhor. Coloca as novas vestes. Senhor, renova, como nós pedimos todos os dias. Como o salmista e rei Davi pediu. Senhor, unge-me com óleo fresco. Uma unção fresca. Algo refrigerador, um refrigério, um renovo. Para que possa, Senhor, ter cálices que transbordam. Rakorobai querer basturi canta labalai. Espírito Santo,
nesta prestação de contas, aquilo que nós fizemos estes dias, que honrou a Jesus, que agradou ao Pai, ao Espírito Santo, à Trindade Santa. Como os 24 anciãos, nós pegamos esta coroa e prostramos nos pés do Rei Jesus. E dizemos: toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor, seja dada ao que é digno. Seja dada ao que é digno. Que não fique em nós vaidade. Que não fique em nós. A glória não é do homem, a glória pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Que neste momento possamos ser reconectados aos propósitos, às estratégias que virão por este tempo de jejum e oração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Uau, que presença maravilhosa. Meu Deus. Esther escolheu a melhor parte. Hoje o hashtag veio por vocês. Olha que legal. Hashtag eu escolho a melhor parte. A melhor parte vem pela intimidade com Deus. Dedique tempo à presença. Flua na presença. Vamos para o livro da apostolada. Reflexão do dia a dia. Reflexões do dia a dia. Hoje é o capítulo 13. Tem capítulos que eu não leio todo, porque são mais extensos e o tempo aqui é curto. Aleluia. Eu não sei se o meu irmão apóstolo Mahatma está aqui, mas se ele estiver, seria uma honra ele liberar sobre nós esse tempo de intercessão daqui a pouquinho. Intercedermos sobre o Brasil, as nações, sobre o combate na pandemia, sobre os governos, sobre a igreja, sobre as famílias. Senão, a gente intercede daqui a pouco. Capítulo 13 do livro, nós começamos com Provérbios, capítulo 13, verso 4. Você pode abrir a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 13, verso 4. Se você quiser divulgar para outros irmãos, esse trabalho aqui é do reino, tá, gente? Ele nasceu em um propósito, profeta Sony, Mancho, mas ele é do reino, então qualquer igreja, nós estamos aqui orando e liberando palavras bíblicas e vamos estar fluindo aí todos os dias, 6 da manhã. Então, eu creio que mesmo depois desse período de jejum, eu deva continuar nesse horário, né, para estar servindo ao meu Deus, buscando ao meu Deus junto com vocês. Porque tenha certeza que aqui eu estou em oração com você, aprendendo com você. E como tem sido melhor os meus dias. Eu tenho certeza que os seus dias serão melhores também. Não deixa de ter guerra, não deixa de ter batalha, mas a maneira de enxergar e de posicionar tem sido muito diferente para a glória de Deus. Aleluia. Provérbios 13, verso 4. O preguiçoso, olha aí, deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Ó, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Essa palavra é tão interessante, né? Quanto a que trata da diligência. Você conhece aquele ditado velho, antigo, que diz: Deus ajuda quem cedo madruga? É uma grande verdade. Aquele que tem objetivos, sonhos e trabalha com foco, com certeza Deus há de ajudar. Sempre há a nossa parte a fazer. Se conversarmos com os nossos amigos, colegas de trabalho, familiares, a respeito dos sonhos deles,
com certeza muitos terão a dizer. Mas se perguntarmos para eles, o que você tem feito para alcançar estes objetivos? Será que eles vão saber? Será que você saberia responder? Será que eu sei responder? A perseverança é o grande diferencial. O querer não é igual ao poder. O querer está ligado ao fazer. Eu preciso fazer isso para alcançar o meu objetivo. Preciso acordar cedo, trabalhar, estudar, buscar alternativas para viabilizar meus sonhos. Apenas desejar não trará as bênçãos para a sua vida, mas sim ser diligente. Então, a sua alma se fartará. Uau! Momento selá. Você pode dizer aí, selá. Pausa para reflexão. Aquilo que tenho desejado está refletido no esforço aplicado por mim para alcançar? Tenho tido disposição para acordar cedo e cumprir o plano do meu dia? Sou do tipo que tem uma desculpa para tudo ou busco solução em tempos de dificuldade? Papai do céu. Aquilo que tenho desejado está refletido no meu esforço? Tenho tido disposição para acordar cedo e cumprir o plano do dia? Eita glória! Sou do tipo que tem uma desculpa para tudo? Ou busco em tempos de dificuldade? Meu Deus! É para refletir, hein? Vamos orar sobre isso. Pai, sabemos e temos aprendido o quanto a diligência é importante para alcançar os objetivos. Ajuda-nos a sermos zelosos e permanecermos fiéis ao plano que o Senhor e eu tracei, aquilo que o Senhor tem confirmado em minha vida. Ajuda-me a não desfalecer, como está na palavra, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo determinado vamos receber, se não desfalecermos. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Uau. Forte, hein? Meu Deus do céu. Já estamos acordando cedo. Agora precisamos escolher a melhor parte. Olha como tudo fala, tudo está conectado. Escolher a melhor parte. Meu Deus do céu. Eu não tenho como não me lembrar de uma situação que eu vivi na minha vida, dentre inúmeras. Quando eu precisei tomar uma decisão entre escolher a situação difícil ou o propósito. Eu fazia a faculdade de teologia, eu fiz o bacharelado de teologia, e na época minha mãe, Dona Zenilda, ela foi desligada do trabalho que ela estava. E eu ganhava pouco, muito jovem ainda trabalhando, e aí eu não consegui pagar as parcelas da faculdade. E aí eu já fui tomado pela circunstância. Eu abandonei o propósito. Eu me alimentei da tristeza, de não querer envergonhar, de querer ser, de honrar, não poder pagar. Então eu já fui para trancar. E aí a secretária da faculdade falou assim: não, conversa com o reitor, não tranca logo assim de cara. E aí eu fui. Mas quando eu fui, eu não fui como quem estava
atrelado ao propósito. Eu já fui aceitando a circunstância. Eu já fui chorando, contando as dificuldades, as lamentações de Eduardo. E ele me fez uma pergunta: Eduardo, você quer continuar a estudar? E parecia, e na verdade sempre vai parecer para mim e para você, quando nós não estamos mais casados com o propósito, nós vamos dar desculpas. E nós vamos usar até situações, desculpas até não esfarrapadas, até bonitas, mas é desculpa. É aquela coisa, explica, mas não justifica. E eu repeti, minha mãe perdeu o emprego, eu estou ajudando, e eu não tenho condição, já não paguei parcelas. Ele fez novamente a mesma pergunta: Eduardo, você quer continuar a estudar? Aí eu fiquei chorando já e com raiva, contei a mesma história. Aí ele perguntou com mais força, tipo, acorda, Eduardo. Você quer estudar, Eduardo? Aí eu, como Esther, né? Pum, acordei. Me reconectei ao propósito. E eu disse para ele, chorando, eu não quero deixar de estudar. Ele disse, então a partir de hoje você ganha uma bolsa integral para poder concluir a faculdade. Eu sou grato ao Bispo Átila Brandão por essa aula na minha vida. Nunca esqueci, nunca esquecerei. Deus levanta pessoas, circunstâncias para reativar em mim e em você o propósito. Como nós lemos em Provérbios 13. Quem cedo, acorda, é quem vai ter a vitória, quem vai fazer. O preguiçoso deseja, mas não tem nada. Mas a alma do diligente se farta. Precisamos pedir diligência de volta. Voltemos a ser diligentes pelo propósito. Veja que está tudo conectado. Deus está fazendo algo lindo nessas manhãs. Eu já confessei que eu ainda não tinha lido o livro, estou lendo agora. Eu já pedi perdão a Deus, peço perdão à minha esposa. Mas eu vejo que está sendo tão forte. Meu Deus. Isso é diligência. Queridos, eu profetizo sobre a minha vida e sobre a tua vida diligência. O acordar cedo. O acordar cedo, não apenas o acordar cedo do horário cronológico, biológico, mas o acordar cedo nas decisões, na oração, na leitura da palavra, na busca de Deus. Acorde cedo, não procrastine, diligentes, não vos canseis de fazer o bem, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Pai, nós oramos agora. Eu entro em intercessão junto com os meus irmãos amados. E queremos pedir perdão, Senhor, pelo momento que nós apenas desejamos, mas procrastinamos. Não tivemos diligência. Desperta em mim, desperta em nós. Arranca, Senhor, toda imagem da circunstância, até mesmo um choro, sentimentos que parecem ser bonitos, mas estão como desculpas, estão como enganos, querendo nos roubar de um posicionamento espiritual e humano, um posicionamento humano, de querer que aconteça, de não desistir, sonhos que foram colocados para trás, Senhor, projetos que foram, as redes que já foram lavadas no barco da pesca. Jesus, o Senhor, mandou Pedro pescar novamente. Meu Deus, como diz a canção, quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, volte a pescar, volte a lutar pelo sonho, volte a lutar pela família, volte a lutar pelo casamento,
Volte a lutar pelo ministério, volte, mas lute da maneira certa, indo primeiro para o jejum, indo primeiro para a oração, buscando pessoas competentes para te ajudar, aprendendo com os vencedores. Mai cantoro costubi catarabastu. Pare de aprender e de ouvir os perdedores. Pare de ler os contos dos derrotados. Nai querebasturiandarabacai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje o Senhor está trazendo intercessão muito forte para quebrar esse perder-se dentro do palácio. Ai, copacastupa lacastai. Pessoas perdidas dentro do palácio do Rei Jesus. Recorrobarabacatorobalai. Não. Para de se lamentar por departamento, por ministério humano. Caia de joelho na presença do Senhor. Reanima a tua vida em Deus. Reanima a tua vida com o Espírito Santo, com Jesus. Reanima, porque o Senhor vai trazer a visão correta de como pescar novamente, de como realizar sonhos. Marabacasturianda rabacai. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, nai querebacanda rabasturi carabatacastai. Meu Deus, receba diligência no teu espírito. Ser forte e tenha bom ânimo. Ser forte, ser corajoso, como Josué. Volte a querer o sonho. Não diga para o sonho, para aqueles que podem ser chaves de acesso do teu sonho, que não está dando mais. Deus conhece a circunstância. Deus sabe o que está acontecendo. Ele quer ouvir o que você quer. Ele quer ouvir o que você quer. Porque quando você tem convicção de mostrar para Deus, é porque você já está mostrando para você que você acredita no teu sonho. Você acredita no teu destino. Você acredita no teu chamado. Em nome de Jesus. Uau. Aleluia. Aleluia. Antes de nós terminarmos, nós vamos agora ter a intercessão pelas nações, pelo Brasil, pela igreja, pelas missões, pelas famílias, pelo combate ao Covid. Vamos orar. Pai, levantamos a nossa voz em intercessão, porque a Bíblia diz que há poder na oração do justo em seus efeitos. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. E nós estamos aqui reunidos pela internet, pela conexão, mas estamos pela fé, unidos em nome de Jesus. Eu estou orando aqui, os meus irmãos estão orando onde eles estão agora. E nós levantamos a nossa voz e oramos: Jesus, Tu és o Rei das nações, Rei dos 5 continentes, aonde nós humanamente não conseguimos enxergar reino nesta nação, nós profetizamos: Rei Jesus reinará, será manifesto o reino de Jesus, o reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós declaramos: todas as nações confessarão Jesus Cristo é o Senhor. Ó Senhor, e nesta hora nós oramos por todos os que são governo, presidentes, reis, monarcas, imperadores, todos os nomes dados àqueles que são como aquele que governa a nação, nós colocamos em oração diante dos céus e declaramos: inclina o coração de reis como ribeiro de águas. Senhor, nós não deixaremos de clamar por eles. Em nome de Jesus, como o Senhor levantou Ciro
para ser como um pastor para Israel, e libertou Israel, levou de volta para a terra Israel, tirou-os do cativeiro. Levanta reis, levanta em meio a impérios, para que o reino de Deus avance. Senhor, nesta hora nós clamamos pela igreja de Jesus, toda igreja local, toda liderança, homens e mulheres de Deus, debaixo dos ofícios e das nomenclaturas dadas, aqueles que presidem sobre a tua igreja, debaixo do teu governo, nós oramos agora. Oramos pelos casamentos dos homens e mulheres de Deus, dos pastores, dos profetas, apóstolos, evangelistas e mestres. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão, Senhor, à frente dos rebanhos do Senhor. Oramos pelo casamento, oramos pelos filhos, oramos pela saúde espiritual, emocional e financeira. Senhor, que nesses tempos eles sejam alinhados debaixo de oração, jejum da palavra. Coloca unidade entre os homens e mulheres de Deus, um ajudando os outros, acima de placa, acima de denominação. Que haja maiores manifestações da unidade do reino pelo Espírito Santo de Deus. Nós oramos, meu Deus, pelas bases missionárias, pelos missionários transculturais, as missões locais, missões urbanas. Pai, as missões nos lugares mais remotos e conhecidos, nós clamamos agora. Levanta provisão, levanta recursos, levanta renovo do Espírito Santo acima de tudo sobre eles. Que nós não venhamos a calar a voz do Evangelho, dá sabedoria neste tempo para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nós oramos, meu Deus, pelas ovelhas, pelos rebanhos, pelos discípulos, um povo curado, um povo que venha se posicionar cada vez mais, um povo que ora, um povo que jejua, um povo que lê a palavra. Rai querer basturi canta lá bastar abacassuri calabai. Em nome de Jesus, nós clamamos agora pelo Brasil. Toma o presidente Jair Messias Bolsonaro, toma sua esposa, seus filhos, sua casa, que haja salvação na casa do teu presidente, nosso presidente, do teu filho, profetizamos, meu Pai. Oramos pela vida do governador Rui Costa, sua esposa, filhos, familiares, salvação dentro da casa dele. Senhor, sobre a vida de Bruno Reis, sua esposa, ó Deus, haja salvação, haja cura. Senhor, sobre a vida dos ministros, pela vida dos deputados federais, dos senadores, ó Deus, salvação, cura, libertação. Inclina o coração desses homens e mulheres para olhar para a nação, para o povo, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, acima de partido, acima de cor. Oramos como igreja, como reino de Deus nesta nação, em nome de Jesus. Pai querido, Pai todo-poderoso, oramos pelos secretários de governo, oramos pelos secretários municipais, oramos pelos hospitais de campanha, oramos pelos médicos do Brasil, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelos profissionais que trabalham nos hospitais. Renova-os, recebam cura, receba renovo do amor, receba renovo do sacerdócio de lutar pelas vidas, em nome de Jesus. Saúde espiritual, saúde mental, saúde física sobre eles, em nome de Jesus, sobre a polícia militar da Bahia e do Brasil, sobre os juízes, sobre o Supremo Tribunal Federal. Nós oramos e declaramos bênçãos, o governo de Deus sobre esses homens que estão vestidos de uma outorga de autoridade. Deus Todo-Poderoso, nós declaramos que o Senhor tome esses homens e mulheres em tuas poderosas mãos. Nós declaramos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre a prosperidade do Brasil, a prosperidade da Bahia, de todos os estados, da região norte, da região centro-oeste, da região sul, sudeste, do nordeste. Nós declaramos prosperidade, descobertas, estratégias sobre todos os segmentos de negócio, de comércio. Nós declaramos prosperidade. Declaramos, ó Deus, que aqueles que humanamente estão falindo, nova chance, novo CNPJ,
provisão, prosperidade, socorro para os que precisam, ação social necessária, meu Pai. Clamamos também diante dos céus pelas vacinas, pelos insumos, pela cura, acima de tudo a cura por meio de Jesus. O milagre que Jesus conquistou, o Senhor, é maior do que a Covid, Jesus, e nós declaramos cura. Que os anjos entrem nesses hospitais, que essas pessoas entubadas sejam curadas. Declaramos hoje testemunhos de ressurreição, testemunhos de cura, testemunhos de livramento, pessoas saindo da UTI, saindo dos hospitais, leitos vazios e pessoas curadas. Nós oramos em nome de Jesus. E você que ora comigo, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã nós estaremos aqui. Vamos, ter esse cuidado de ser de 6 às 7, porque muitos vão trabalhar, vão para outras atividades. Mas essa semana ainda eu quero ver para a gente poder ter momento de louvor com Lorene, Luciano e ter outros homens de Deus trazendo palavras. Amém? Levante as mãos onde você estiver. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Eu te espero aqui amanhã,